Bom dia, criança! Hoje tia vai falar para vocês na aula de português. Está no livro de vocês do segundo módulo. Vou falar sobre linguagem formal e linguagem informal. Está na página 27 do livro. Também vou falar sobre gírias, que está na página 29 do livro. Variação linguística, que está na página 40 e dá continuidade na página 41. Vamos lá para a página 27. Quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que ela é formal. Quando a linguagem de um texto é mais espontânea, descontraída e não procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que ela é informal. Gente, o que é a forma padrão da língua? Dizemos que é formal. Padrão da língua quer dizer quando você segue direitinho a gramática. Na gramática, você segue uma linguagem formal. Você não usa abreviaturas. Ou seja, vocês não falam a palavra informal, que é um padrão de língua não normal. Vamos, por exemplo, quando você vai escrever um bilhete, preste atenção nesse bilhete aqui. Bom dia, o aluno Carlos Machado de Souza, do 5º ano A, não vai à escola nos próximos dias, porque está com conjuntivite. Ainda hoje, levarei o atestado médico para justificar as faltas. Atenciosamente, Alberto Machado de Souza. Vocês podem ver aí no livro de vocês, está na página 26. É uma linguagem totalmente informal. Tudo se escreve de acordo com a gramática. Já tem o texto 2, que esse texto 2 é uma linguagem informal. Veja, é o mesmo bilhete, só que com algumas abreviações, veja. E aí, beleza? O Carlinhos tá zicado. Pegou uma conjuntivite e tá meio mal. Sem chance dele ficar perto dos colegas. Tem como avisar a galera aí? Quando puder, quando tem a letrinha Q, D, O, que vocês estão vendo aí no livro de vocês. Quando puder, eu levo o atestado. Abração, Beto. Veja as gírias, a linguagem informal. BLZ, que quer dizer beleza. Zicado, que no outro quis dizer que ele está com zika, conjuntivite, ou ele está doente. Então veja a diferença de uma palavra formal e uma palavra informal. Se vocês forem escrever um bilhete para um prefeito, para o governador, vocês vão usar que tipo de linguagem? A linguagem formal. Mas vamos dizer que você vai escrever um bilhete para um colega da sala que você já tem jeito de estar conversando com ele, sempre está conversando com ele, já brinca, já tem uma intimidade. Então você muitas vezes fala uma palavra informal. Usa abreviações e a gente vê que aquela palavra tem sentido. Você sabe o que é que o colega está querendo dizer. Já se você for escrever assim para um prefeito, para a professora ou para a diretora, vocês não vão escrever com uma palavra, com um texto informal. Vocês vão escrever um texto formal. Até aí vocês entenderam a diferença do texto, da linguagem formal e da linguagem informal? Agora vamos passar para a página 29, que fala também sobre gírias. É quase a mesma coisa, mas tia vai explicar para vocês. Página 29, lá em cima do livro, olha. Gírias são palavras ou expressões informais criadas por grupos de pessoas com características em comum. Surfistas, skatistas, pescadores, etc. Quer dizer, outras pessoas. Com o tempo, as gírias podem ser utilizadas por outras pessoas que não fazem parte do grupo, que as criou. Por exemplo, tem muita gente que fala gírias, mas existem determinados grupos. Por exemplo, um médico é muito difícil ele falar uma gíria, a não ser que ele esteja no lugar onde tem amigos. Mas no trabalho dele, ele já não fala. Um advogado
no trabalho dele. Ele não vai falar uma gíria de jeito nenhum. Até a gente, professora, né? A tia não vai falar gírias. Vocês até podem falar com os coleguinhas de vocês. Lá, vocês estão no meio de vocês. Mas não é certo. Em determinados locais ou em determinados grupos está se falando gíria. Gírias são palavras que não está também na gramática, não está no dicionário, certo? Eu espero que até aí vocês tenham entendido o que é gíria. Vamos passar agora para a página 40 e também para na página 41, que está explicando sobre variação linguística. Na página 40, tem assim, olha, lá em cima, gaúchos, paulistas, mineiros, baianos, cearenses. Todos falam a mesma língua, mas cada um tem um jeito próprio de se expressar ou pronunciar palavras ou frases. Além disso, o uso da palavra ou expressões para se referir a algo também pode variar dependendo do lugar. Por exemplo, em Curitiba, estojo escolar é penal. Aqui em Sergipe a gente fala estojo escolar. A gente sabe que o estojo escolar é onde a gente guarda o nosso material de escola. Se a gente for para Curitiba e alguém falar penal, a gente não vai saber o que significa. Então isso quer dizer variação linguística, geográfica, muda de estados. Em Maceió, brincadeira amarelinha, que nós pulamos aquela brincadeira, lá é chamada de avião. Outro exemplo, tem pessoas, aquela bolinha de gude, aqui nós em Sergipe chamamos bolinha de gude. Em alguns estados fala de chimbra, você não sabe o que é. Outro exemplo, o pão francês, em alguns lugares é pão francês, aqui chamamos de pão Jacó. Então, na página 41 tem mais uma explicaçãozinha. Os diferentes usos de algumas palavras e expressões da nossa língua, conforme a região, são chamadas variedades linguísticas geográficas. Então, se alguém... Até aí vocês já sabem o que é uma variação linguística geográfica, variedades de língua. Cada estado, cada lugar tem o seu jeito de falar. Portanto, as coisas às vezes são a mesma, só que com variações diferentes. Aqui chamamos geladinho, lá em Alagoas chamamos flau. Para vocês verem a diferença da linguagem, das nossas variedades. Então, a nossa variação geográfica está dizendo, é de acordo com o estado, com o lugar onde você habita, o lugar onde você mora. Que também se refere, a pronúncia também pode variar de acordo com a região. A letra R da palavra porta, por exemplo, é pronunciada de forma diferente em algumas cidades. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Essa diferença de pronúncia é chamada sotaque. Os sotaques revelam um pouco da riqueza e da diversidade da nossa língua. Por isso, falar diferente não é falar errado. Muitas vezes a gente tem um coleguinha que vem de outro lugar e ele fala diferente e a gente pensa, está falando errado. Mas ele está falando certo de acordo aonde ele mora, o estado onde ele habita. Uma das razões dessa variação é a influência de que a nossa língua recebeu das línguas indígenas, africanas e das línguas dos imigrantes, dos italianos, dos espanhóis e entre outros. Então, para vocês verem, nós também temos a cultura de outras pessoas de outros países, não só do nosso estado. Eu espero que vocês tenham entendido até aí. Leia mais um pouquinho esse assunto que está na página, está no livro de vocês, página 27, 29, 40 e 41. E vocês respondam às atividades que eu vou passar para vocês em seguida, que está no livro. Vocês baixem o vídeo, assista algumas vezes, se vocês não entenderem, e leia o livro.
Está tudo explicadinho. Tchau, até breve.